Fala galera, tudo bem? Olha só, agora é história pra contar. Ele não fica de fora das provas, tá? Porque tem muita coisa ali que acontece. Era Vargas. Cara, eu me lembro que há uns 2 anos atrás caiu na prova da ESA a ordem correta do período regencial. Do período regencial. No período regencial a gente estuda ato adicional, a gente estuda a criação da Guarda Nacional, a gente estuda revoltas regenciais, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês, a gente estuda Revolução Farroupilha. Cara, a gente estuda os partidos políticos e olha o que a prova da ESA me cobra. E muita gente errou. Galera, a gente não pode fugir do feijão com arroz, cara. A prova da ESA me cobrou a ordem correta do período regencial. Qual é a ordem correta do período regencial? Vamos lá. Regência provisória, né? Regência permanente. Una Padre Feijó e Una Araújo Lima. Essa é a ordem correta. Vamos lá. Regência provisória, regência permanente, Una Padre Feijó e Una Araújo Lima. Pronto. Agora se a prova te perguntar, cara, a ordem correta da era Vargas durante 15 anos, a gente vai estudar muita coisa do Vargas. E se a prova da ESA me cobra isso, tem que saber isso, cara. Sabe? Tu sabe que não pode ficar nervoso, mas vamos lá. 1930 a 1945. Cara, governo provisório 1930 a 1934. Governo constitucional 1934 a 1937. Estado Novo, né? Que daí é a ditadura, Estado Novo, 1937 a 1945. É isso, cara. É isso que tu tem que pegar, tá? Às vezes a gente vai complicar, aprofundar bastante, vai dar umas 4 videoaulas da Era Vargas para você entender. Vamos lá. Outra coisa que tu tem que entender também. Existe duas constituições no período Vargas. Uma é promulgada e a outra é outorgada. A de 1934, né? Ela é uma constituição outorgada, né? É baseado na República de Weimar, né? Não é Weimar, eu acho que eu pronunciei errado. Na ideologia da República Alemã lá, né, cara? Sabe? Então, de Weimar, a de 1934, e a de 1937 é a Constituição Polaca, onde se estabelece a pena de morte de novo no Brasil, né? Que é a Constituição Polaca baseada na ideologia da Polônia, por isso polaca. Fechou? Essa é a introdução que a gente tem que entender, cara. Já é simples. Tu consegue entender isso. E é óbvio, né, cara? Óbvio, né? Que se a gente quer derrubar a República, e aí quando o Vargas assume o poder, qual é a coisa que ele vai fazer? Ele vai colocar o voto fechado. E as mulheres vão votar. Ano passado, cara, fez aniversário de 90 anos que a mulher pôde votar, conseguiu votar pela primeira vez no Brasil, cara, voto feminino, entendeu? É isso que a gente tem que entender, cara. São simples, né? São as coisas simples. Então, se o voto é fechado, é óbvio que ele vai colocar o voto aberto, tá? Então, galera, vamos pra aula. 1930 a 1945, tá? Eu vou trabalhar governo por governo. Vamos lá. Governo provisório, tá? O que é o governo provisório? É um caráter centralizador, suspensão da Constituição de 1891, fechamento do Congresso, Código de Interventores, ou seja, os tenentes, a lei da sindicalização, controle do sindical corporativismo, né? E o Conselho Nacional do Café. Olha só, o que você tem que entender? Cara, é nesses primeiros momentos que o Vargas ele vai conseguir permanecer no poder. Porque ele não vai esquecer de todo mundo, cara. Ele vai lembrar de todas as classes, todas as camadas que ajudaram ele chegar no poder, tá? Por exemplo,
Só para vocês entenderem, São Paulo e Minas Gerais, o Vargas entrou no poder, acabou a República do Café com Leite, né? Uma hora São Paulo, outra Minas Gerais. Por quê? Por causa do convênio de Taubaté, o café tá em crise, 1929 ainda a gente tá em crise, né? Os Estados Unidos tá se recuperando da crise, a gente não tem tanta venda do café assim. E aí, o que o paulista espera, cara? Espera que Vargas deixe, que o governo deixe de comprar café. E aí o Vargas, cara, vai continuar comprando o café. Entende? Outra coisa, por exemplo, o código de interventores, isso a prova adora, cara. Porque tu tem que entender o movimento tenentista, o prof falou nas outras aulas, o movimento tenentista e é o movimento de 1930, a Revolução de 1930. Cara, o movimento tenentista é o seguinte, todos os tenentes, cara, todo mundo que se envolveu no movimento de 1930 para derrubar essa república, Vargas não vai esquecer de ninguém. Ele vai colocar os tenentes como os olhos deles em todo o país, como governador, como, sei lá, um cargo político ali, né? Que são os interventores do poder, ou seja, para acabar com a corrupção, para acabar, para não ter nenhum movimento ali para derrubar ele no poder. O que o Washington Luiz não fez, cara. Ele percebeu que estava acontecendo esse movimento, o Washington Luiz deixou acontecer. E aí ele acabou caindo do poder, né? Getúlio Vargas vai cuidar de tudo isso. Suspensão da Constituição, fechamento do Congresso, né? E o Código de Interventores, lei da sindicalização. Olha só, até o sindicato, mano. A única coisa que ele vai fazer é o seguinte, ele vai proibir ali, ele não vai querer muito a questão de estrangeiros, né, na liderança do sindicato, tá? Porque vai acontecer uma greve em 1917, cara, para reformas trabalhistas ali, enfim, e Vargas vai fazer isso, por isso que ele tá com aquele chapéuzinho ali. Entende? É mais ou menos isso. Tá? Então, olha só, vamos lá. Vargas, 1930, 1934. O que ele vai fazer? Tá? Ele vai fazer o seguinte, a criação de ministérios, tá? Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, Saúde e Educação. Ele vai fazer as leis trabalhistas, como o Código Férias, Código de Menor, ou seja, vai ter uma idade limite, né? Porque criança não pode estar trabalhando. Trabalho feminino, né? Cara, ele vai dar férias, ele vai colocar a carga horária ali de 8 horas, ele vai diminuir a carga horária, ele vai controlar o sindicato, ele vai, como é que eu vou te dizer? Ele vai trazer o sindicato pro lado dele, ao mesmo tempo ele vai trazer o trabalhador pro lado dele, sabe? Ele vai fazer muita coisa louca, por isso que ele vai ficar conhecido como a mãe dos ricos, pai do pobre, ou vice-versa, tá? E a industrialização têxtil e de alimentos, tá? Então, galera, eu não vou trabalhar a Revolução Constitucionalista agora. Não, vou trabalhar sim. Deixa eu ver aqui. Tá. Olha só. O que vai acontecer? O governo é um governo provisório, né? Cara, ele fez o quê? Ele pegou, né? Criou leis trabalhistas, criou o Ministério do Trabalho e da Indústria. Ou seja, cara, ele começou a favorecer todas as camadas, né? Ele não esqueceu de ninguém. Só que em São Paulo, cara, em São Paulo, o que vai acontecer? São Paulo vai querer a Constituição. A Constituição, né? E aí vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 1932, São Paulo contra Vargas, né? Elite e classes médias, Frente Única Paulista, né? Que vai acontecer, 9 de julho, o surgimento do movimento MMDC, tá? E aí Vargas vai colocar, depois eu aprofundo, depois eu faço outra aula ali sobre a Revolução Constitucionalista, tá? Constitucionalista. Mas ele vai colocar também o Código Eleitoral. Ele vai criar justiça eleitoral, voto feminino, voto secreto e a convocações de eleições para uma assembleia
Constituinte em 1933 por causa da Revolução Constitucionalista. Ele vai terminar com a revolta constitucionalista, mas mesmo assim ele vai fazer uma Constituição. Cara, justiça eleitoral. Por que ele vai fazer a justiça eleitoral? Para ter o controle em todas as eleições sempre. Tá? Voto feminino, voto secreto e convocação para as eleições para uma Assembleia Constituinte, para criar a Constituição de 1934. Tá bom, galera? Esse foi o primeiro momento de Getúlio Vargas. Prepara que vem aula por aí, tá? Vem mais aula por aí. A gente vai até 1945. Cara, então, não esqueça, criação dos ministérios, Ministério do Trabalho e do Comércio, leis trabalhistas, férias, Código de Menores, trabalho feminino, isso não acostuma muito a prova cobrar, tá? Mas isso aqui, ó, Código Eleitoral de 1932, né? Justiça eleitoral, voto feminino e voto secreto. Fechou? Então, é isso aí, o primeiro período de Vargas, tá bom, galera? Depois a gente vem para a próxima aula. Tchau! Um beijão, até mais.